Glória a Deus. Posso, como é o culto é da família, posso sugerir que os irmãos que estão nessas laterais venham aqui, aí fica mais dessas três de dentro aqui, mais família. Eu sei que alguns como eu não deu nem tempo de tomar banho, só não levanta o braço que o vizinho não vai saber. Não tem problema, né? Então fica assim, louvar a Deus assim, né? Nós atendemos lá no Colégio Shalom até 6 horas da tarde, imagina, atravessar a cidade, né? Mas chegamos, glória a Deus. Aleluia. Isso, aí fica mais juntinho. Tem como ver mais um. Glória a Deus. Temos a alegria de ter visto alguns rostos que já conhecemos há muitos anos, principalmente dessa preciosidade aqui na frente, né? Glória a Deus. Assim como pastor de vocês, e conhece um pouco da nossa história, conhecer os nossos erros, e hoje pode ver que apesar dos erros, a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo, né? E a misericórdia do Senhor tem nos alcançado até aqui. Como alguns também ainda não nos conhecem, a Rainha Elizabeth vai contar um pouquinho da nossa história aí, tá? Vai lá, meu amor. Amém. Graça e paz, queridos. Uma boa noite para todos. Uma alegria. Só um minutinho. Todos receberam esse flyerzinho aqui? Quem não recebeu, levanta a mão que vão entregar. Aqui, ó, tem gente que está faltando. Nós vamos compartilhar um pouco sobre esse flyer aqui. Os jovens que tem aí, onde é que estão? O flyer. Isso. Não tem mais aí? É um por casal, não é um por cada. Tá faltando aí, eu busco lá, enquanto a Beth fala aqui. Não tem mais? Então a Beth vai falando, eu vou buscar ali. Queridos, é uma alegria, né, estar aqui de volta a esta casa, que é minha também, né, somos um corpo. No céu não vai ter cerquinha, né, então é muito bom a gente saber disso, que somos uma família em Cristo Jesus. É muito bom encontrar, como o Giovanni falou, né, que gostoso encontrar a Carmen aqui, de tantos anos que eu nem conheci, nem lembrava mais dela, assim, a fisionomia. Onde é que está a Carmen? Aqui, querida. Eu sabia que eu conhecia, mas não sabia de onde, né? E assim, tantas outras pessoas que a gente conhece, né? Nossa amada ali. E a Tânia, do Colégio São José, olha só, minha colega lá de escola, em Itajaí, que bênção! É verdade! Mas é muito bom, né? Saber que a gente, depois de tantos anos, se encontra e somos irmãos em Cristo Jesus. Isso é muito bom. É uma glória mesmo. Queridos, assim, rapidamente, né? Porque resumir 43 anos de casado não é fácil, né? Resumir em poucas palavras, semana que vem, sábado, domingo, nós vamos estar fazendo 43 anos de casado. E muito felizes, graças a Deus, né? Mas não foi sempre assim. Passamos momentos muito difíceis. Todos nós sabemos que casamento não é fácil, né? Uma vida a dois, viver debaixo do mesmo teto não é fácil, né? Mas com a graça de Deus, quando nós estamos alinhados com o Senhor, né? E a sua palavra, nós tomamos posse dos princípios e valores da sua palavra, e aí esse casamento dá certo. Amém? Amém? E foi assim conosco, né? Eu sou de Itajaí e meu marido é de Jaraguá do Sul, mas por Jesuicidência a gente se encontrou em Nova Trento, no convento de freiras. Olha só, gente, o que Deus faz, né? Eu não vou contar detalhes, mas o Giovanni conheceu uma freira, que era minha professora no Colégio São José, de História, irmã Ilse. Conheceu lá em Santarém do Pará, fazendo o Projeto Mondon. Mas antes, né, ele fez um encontro de jovens da Igreja Católica, e como os padres deram aquele Novo Testamento, pequenininho, né?
E ele começou a ler o Novo Testamento, e naquela época ele era DJ, ele tinha discoteca em Pissanes. Mas ele vinha de madrugada, né, da discoteca e ia ler os evangelhos. E a palavra de Deus começou a transformar a vida dele. E aí ele estava bem nessa busca, né, do primeiro amor com o Senhor, quando encontrou essa freira lá em Santarém do Pará. E ela convidou para ele ir numa missa de carismática. E ele foi lá, era um padre americano e gostou muito. E os dois então resolveram fundar um encontro de jovens lá em Itajaí. E todo mês ia uma turma de jovens para Nova Trento, lá no convento de freira da Madre Paulina, fazer esse encontro de jovens. E foi lá, né, que eu encontrei Jesus e encontrei meu marido. Quer dizer, encontrei primeiro ele, né? Que ele é o meu pai espiritual. Ele começou a falar de Jesus para mim. E um ano depois, exatamente um ano, no mesmo dia, nós casamos. E aí começaram as dificuldades, né? Começaram as dificuldades. Eu tenho, né, um temperamento fleumático, muito descansado, muito tranquilo, né? E fui criada por duas avós, muito mimada, sabe aquela pessoa assim que não fazia nada, que ia passando, enrolando tapete, vinha 2, 3 arrumando atrás, né? E o Giovanni era uma pessoa forte de caráter, né? Colérico, sanguíneo e uma bomba sempre pronta para explodir, né? E então começaram assim, muitas dificuldades. Nos 2 primeiros anos de casados, ninguém acreditava que o nosso casamento ia dar certo. Porque era briga e mais briga, só que ele brigava sozinho, eu só chorava, né? Mas uma coisa foi muito importante na nossa vida. No dia do nosso casamento, uma madrinha, testemunha, né? Madrinha que chama, ela disse assim para nós: vocês querem um segredo para o casamento de vocês? Aí nós, queremos. Ela disse: nunca durmam sem rezar. Aí vocês vão ver como Deus na vida de vocês vai fazer toda a diferença. E nós começamos a fazer isso. Desde a nossa lua de mel, nós dobramos o joelho, começamos a orar e fazemos isso há 43 anos. Então, amados, teve muitas dificuldades, mas quando chegava nesse momento, né, antes do pôr do sol, né, antes do dia acabar, a gente dobrava o joelho, pedia perdão um para o outro e havia uma reconciliação. E assim a gente foi, depois de 3 anos de casados, aí vieram os filhos, né? Em 5 anos. Imagina, gente. Trabalha. Eu que era devagar, quase parando, tive que correr. Foi o meu pezinho na chapa quente, né? Imagina. E então a gente teve os filhos assim, né? Os 4 em 5 anos. Tivemos todos crianças, todos adolescentes juntos, bem dizer, né? E jovens, e depois casaram um cada ano. Todo final de ano tinha um casamento. 2000, 2001, 2002, 2003. E desde 2003 nós estamos sozinhos, né? Isso um propósito de Deus, porque a gente dizia assim: olha, nós vamos ter todos os filhos que Deus tiver para nós. E depois nós vamos estar mais cedo livre para trabalhar para o Senhor. E exatamente isso aconteceu. Hoje nós estamos 16 anos só trabalhando para o Senhor, nossos filhos todos casados, temos 11 netos. Também se trabalha em família. Deus mandou, sejam férteis, multipliquem-se. 11 netos e, gente, para a honra e glória do Senhor mesmo, porque apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, né, os nossos 4 filhos estão no altar do Senhor. Todos são pastores e um é missionário na África, né? Todos estão servindo ao Senhor.
E os nossos netos também. Já estamos vendo a nossa nova geração envolvida com as coisas de Deus, né? A nossa neta mais velha tem 18 anos e o mais novinho tem 6. Então todos já estão de alguma maneira envolvidos com as coisas de Deus, né? E é o que a gente declara, né? Porque Deus, Ele está interessado não só no nosso casamento, porque Ele ama o casamento, né? Ele é o arquiteto do lar, mas Ele quer ver uma descendência consagrada. O Senhor se preocupa não só conosco, mas com a nossa descendência. E isso que é importante, né? E... muito lindo. Glória a Deus. Aí nós em 78 viemos para Blumenau, né? Vim profissionalmente, sou formado em tecnologia de alimentos. Vim trabalhar na Renner aqui, trabalhava na Renner quando tinha uma filial lá na Penha. E aí começamos a ser ainda expulsos da Igreja Católica, né, pelo bispo Dom Afonso Nisso, se não me engano, era na época. Foi lá em Itajaí e me expulsou lá, né? Fez uma reunião com os jovens que eu tinha inculcado muita coisa da Bíblia na cabeça deles, né? E viemos para cá, perdidos, gente, só que quando nós decidimos casar, o que nos veio à mente, um dos textos que eu li na palavra, que marcava a minha vida, foi Josué 24:15, né? Porque era bem a nossa história. Era família católica, apostólica, roxa. Eu, família católica, apostólica, roxa. E aí nós estávamos tendo toda aquela experiência nova, sem ninguém nunca nos evangelizar, não tinha nunca ido numa outra igreja. Era o Espírito Santo e a palavra sendo vivificada na nossa vida. Aí eu li aquele Josué 24:15, vocês podem seguir os outros deuses, né? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse nós botamos no nosso convite de casamento. E os nossos filhos, você lembra da nossa casa aqui na vila, né? Ali perto da Cristais, tinha uma baita de uma placa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até hoje, no nosso apartamento aqui na Vitor Cruz, está lá, só que hoje nós não botamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós colocamos, eu e minha casa servimos ao Senhor. Todos os nossos netos hoje já são adolescentes. Todos os 8 adolescentes já estão envolvidos no ministério de louvor, de criança, todos. Quer dizer, é graça. Deus é um Deus de geração, hein? Geração, como o Haroldo falou, só depende de nós, como homens principalmente, tomar a nossa atitude de pai de gerações. Amém? Mas o que nós queremos compartilhar com vocês? Eu queria, antes de falar mais nada, o Espírito Santo me tocou um pouquinho. Alguns conhecem a minha vida aqui, a nossa vida aqui. E eu fui por muito tempo soberbo na minha vida profissional. Tive um baita de um currículo e fui, vamos dizer, muito bem profissionalmente. E eu pensei, até certo ponto, que o meu know-how, o meu currículo, né, ter andado em muitos países, trabalhado com muitas empresas, para consultor, e isso que abria a porta. Aí em 93, 94, nós colocamos uma indústria de congelados aqui em Blumenau, a Hot. E eu estou bobo, né? Agora é a minha empresa, eu vou mostrar o que eu sou. Em 94 nós falimos. Pastor, à frente de rebanho. Era uma certa referência na cidade, pelo menos como pastor. Foi uma vergonha. Meu Deus, foi uma humilhação. E Deus permitiu isso, que nós fomos embora de Blumenau, envergonhados, e lá começamos a Itajaí de novo. Depois Deus me levou para Belém do Pará também, profissionalmente, para uma grande empresa, me levou para lá de bom. Agora Deus vai me elevar de novo, lá para Belém do Pará, uma empresa top, né? Dava um hotel por conta, avião para mim vir e voltar todo mês, top. Na época eu ganhava R$6.000, fora as despesas, livre. Quer dizer, eu digo, felizmente Deus reconhece, né? Eu sou o bombardeado. E aí, resumindo, nós estávamos muito bem em Itajaí, e a Beth, a empresa pagou para a Beth ir lá em Belém e para conhecer, e aí a Beth veio, não queria nem ver, porque na época Belém, assim, era um choque cultural para a gente, muito lindo Belém, né? E acabou
uma madrugada, Deus usando o Rafael, né? Ela orando junto com os filhos, enquanto estava lá, o Rafael disse: mãe, por que a mãe não vai ficar perto do pai? Ela ficando aqui com a avó. Ela disse: eu não quero ir lá para aquele lugar, eu não. Aí na hora o Espírito Santo fez ela lembrar que em 94, quando nós falimos, a Beth pegou uma virose no cérebro, ficou designada dos médicos. O Dr. Walter Teixeira cuidou dela como um pai. Não tinha dinheiro nem para nada. Ele assumiu, cuidou de Giovanni. Então a esposa está fora de controle. Ninguém sabe o que é, que na época, em 94, nem se sabia direito o que era vírus. Né? E o negócio virou mesmo, né? De vez. E chorei, eu tinha 40 anos de idade naquele ano, mais do que todos os outros 65 que eu tenho até hoje. Chorei muito. Né? E aí, lá em Belém, aí ela se lembrou de quando ela estava em coma. Ela falou no Espírito com Deus, se ela ressuscitasse daquela situação, ela iria para onde Deus enviasse. E o Rafael disse: vai para Belém. Eu não! Ai, filho, agora me lembrei, né? E no outro dia ela escreveu, na época era fax, né? Passou, já era uma alta tecnologia, né? E eu li do outro lado: olha, Deus falou comigo, nós vamos morar em Belém. Eu nem pensava nisso. E de repente, glória a Deus, né? Em 2, 3 dias já vendeu tudo aqui. Quando eu cheguei de Belém, ela já tinha vendido tudo aqui. Aí eu liguei para a empresa: olha, estou indo com a família, vai ficar barato para você, não precisa estar voltando. Em vez de pagar hotel e um aluguel, eu estou lá com a família. Aí ele disse: não, Giovanni, agora não dá mais, a empresa está passando uma situação difícil. Difícil não, porque eu sabia que eu estava controlando muita coisa na empresa. Aí eu disse: tudo bem, a empresa não quer? Com o meu currículo, o meu status, Belém vai chover, vai ter que fazer 100 a empresa para me trabalhar. Quem disse, irmão? 4 filhos adolescentes, longe de tudo e de todos. Deus havia dado uma palavra para nós que iríamos nos arrancar da nossa terra, com raiz e tudo. E nos levaria para um lugar muito longe, 2 anos antes. E lá, Deus, vocês vão passar por situações que vocês nunca imaginaram. E vão poder dizer: só Deus para nos trazer aqui e nos sustentar. E dito e feito, fomos para lá e eu comecei a disparar currículo, visitar a empresa, quase 1 ano sem trabalho. Nós muitas vezes não tínhamos o que comer, literalmente. Contamos isso nos livros. Nós dizíamos que a nossa geladeira era um mar, não é que tinha camarão, lagosta, não, só tinha água. E a gente dobrava o gelo para os 4 filhos adolescentes. E Deus mandar comida em casa. Eu nunca tinha experimentado, só tinha lido em livro. Zimmermann, o Alemão de Blumenau, de Charaguá, estava lá. Ganhar roupa, ganhar sapato, e nós todos ficar felizes. Um dia nós dávamos, agora nós estamos recebendo. É uma outra. Isso Deus quebrantou muito a minha vida. A falência que tivemos aqui, esse período em Belém, foi muito trabalhado, mas em tudo isso, nossos filhos viram o pai e a mãe quebrantados. Quero puxar um pouquinho para o meu lado, especialmente o pai. Um Zimmermann, um alemão, humilhado, mas quebrantaram. E isso, os filhos se sustentaram no Senhor junto. E nunca abandonaram o Senhor, mesmo nos seus conflitos de adolescência e tudo. E todos foram levantados no ministério e nenhum deles nós ungimos. Todos outros pastores, reconhecendo o ministério deles, ungiram eles. Então, que mais riqueza nós queremos? Na nossa pobreza, muitos têm sido enriquecidos. E agora voltamos para cá e Deus está nos trazendo de volta não apenas a amizade, o tesouro que são vocês, mas também um novo tempo na nossa vida. Temos viajado muito os últimos, desde quando nós escrevemos o primeiro livro, foi em 97, 2007, 2008, começamos a viajar muito, chegamos ontem de São Francisco, amanhã viajamos para Campo Grande, amanhã à noite estamos ministrando um jantar de casais lá em Campo Grande, depois de amanhã um dia de família, que é feriado em Campo Grande, final de semana em Campo Grande, já voltamos, final de semana em Joinville, depois voltamos à Argentina, outro último final de semana de semeia, e Deus está usando, como ele falou, não do que ouvimos falar, mas de contigo andar. Deus é fiel. Amém?
Eu queria então compartilhar com vocês isso que está aqui. Isso aqui são os segredos da nossa vida. São os fundamentos. Mateus 7, Lucas 6, quando fala a parábola do homem prudente. Nós passamos por muita tempestade, passamos por enchente aqui em Santa Catarina, perdemos tudo. Nos livros que levar vai lembrar, porque isso aqui não são livros americanos, são histórias de gente como você. Entende? Nós só aprendemos na época com livros americanos, preciosos, porque não tinha brasileiro. Isso aqui tem brasileiro, blumenauense, jaramaense, humilhado, itajaiense, cheiro de sardinha, até nos livros. Glória a Deus. Então, olha os segredos daquilo que sustentou o nosso casamento, a nossa família daqui. E nós queremos que tu possa depois rever isso, você como marido, como cabeça da tua casa, tá? Sentar com a tua esposa e rever isso com carinho, anotar, fazer alvos, né? Um dos livros que nós temos aqui, Caráter, Comunicação e Algo no Casamento. Primeiro segredo. Amar a Deus de todo o coração. Mateus 22, 34 a 40. Irmão, escuta, aqui não é amar a igreja, não é dizer que eu sou evangélico, não é dizer que eu mudei de igreja. Não, aqui está falando amar a Deus. Tudo que tu fizer aqui, que não tiver amor, ou tu fizer lá fora, se não tiver amor, não vale nada. Mas que amor? Aí aqui em Mateus 22, quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento, mestre? Ele disse, o maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Pergunto, você ama Deus de coração? Mas ama Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode fazer para você? Porque infelizmente hoje o que se chama igreja evangélica é muito mais um evangelho barato de troca do que o evangelho da cruz. Então você ama Deus de fato e de verdade? Ou precisa os teus pastores, os teus líderes de pequeno grupo, de célula, precisa estar te empurrando para as coisas de Deus, porque tudo tu faz forçado? Isso não é amor, irmão. Não vale nada. Então é cada um individualmente, como a Beth contou, começou comigo, um toque de Deus dentro da igreja católica, de começar a ler a palavra de Deus, e esse amor foi me constrangendo, e é o que me tem sustentado até hoje. A Beth pegou junto comigo, nós dois amamos a Deus. Nós trabalhamos em vários lugares, em várias cidades, trabalhamos já lá nos Ribeirinhos, e em tantos outros lugares. Meu Deus, tudo por amor. Não a uma placa, a uma organização, ou a um conceito, um título de ministério. Não, por amor a Deus. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo. Agora, quem é o teu próximo mais próximo? Eu vou olhar para o meu. Quem é o teu próximo mais próximo? Quem? Olha, meu irmão. Olha, minha irmã, quem é o teu próximo mais próximo? Porque é fácil você amar os irmãos do Facebook, né, do Instagram, os irmãos, ou quando tu encontra aqui na reunião, é fácil amar, todo mundo entra de auréola. Mas viver o dia a dia em casa, só quem conhece a Deus e ama a Deus. Amar o próximo é amar a primeira. Isso aqui está diretamente relacionado a 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4 e versículo 8, eu vou citar o 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que o incrédulo. Misericórdia, vai para o inferno. Se tu não ama a tua esposa, a quem tu vê, como é que tu diz que tu ama a Deus a quem tu não vê? Para de se iludir. Se tu não ama o teu marido que tu vê, como é que tu diz que tu ama a Deus a quem não vê? Mas isso só vem de quem ama a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu me amo. Claro, porque o amor de Deus é derramado no meu coração. Eu sei o valor que eu tenho para Deus. E é esse amor de Deus no meu coração que me leva a amar o meu próximo mais próximo. Pegaram? Rever a sua vida, irmão. Se você vive que nem cão e gato, né? Uma coisa que cão e gato se dão bem, tem caras que estão pior que cão e gato.
Mas não vai ser assim em nós. Em nome de Jesus. O primeiro segredo é isso. Tudo que nós construímos, buscamos na nossa vida é porque nós amamos a Deus. Nunca buscamos reconhecimento. O Haroldo sabe disso. Nunca buscamos reconhecimento, aplausos, não. No ministério. Tudo que nós fizemos foi por amor. A Beth me suportou por amor. Só um detalhezinho. A Beth esqueceu do detalhe. O nome dela é Elizabeth. Ela nasceu no dia do aniversário do pai dela. Era só ela e o irmão dela. Então ela era a dondoquinha, a rainha, a princesa da casa. E quando eu apareci, eu era o líder da igreja católica, tinha uma grande influência em Itajaí. Toda a família pensou, a nossa princesa agora achou o príncipe encantado montado num cavalo branco. E agora a princesa vai casar com o príncipe encantado montado num cavalo branco. E aí veio a decepção. Depois de casada, ela descobriu que só veio um cavalo branco morar com ela. Literalmente. Se não fosse o amor a Deus, ela teria todo o direito de me chutar. Mas o amor de Deus na vida dela, e também meu amor a Deus poderia ser transformado. Aí depois no decorrer nós vamos contar. Chorar muitas vezes. Perto de você, dois. Segundo do princípio, né? Cada um buscar e orar a Deus sempre, a cada dia. Tem muitos casais que ficam assim, um dependendo do outro. Eu não oro porque a minha mulher não ora. Eu não oro porque meu marido não ora. Eu não ensino para as crianças a palavra de Deus porque é o meu marido que tem que ensinar, ele é um sacerdote. Não é verdade? Mas não pode ser assim. A nossa busca por Deus tem que ser individual. Aqui está no singular, tá? Então é individual, né? Meu tempo com Deus, né? Acordar de manhã, abrir a janela, a primeira coisa, já louvar e adorar esse Deus alfa. E no final do dia, adorar esse Deus ômega, né? Ele é o princípio e o fim, ele é o sentido da minha vida. E eu não dependo de ninguém, ninguém vai para o céu de mão dadas. A salvação também é individual. Então, essa busca individual por Deus é muito importante, faz toda a diferença no casamento. Como esse casado aqui no Menal, aquelas crises, nossa, lá. foi a oração, né? Sem dúvida nenhuma, a oração para mim foi o mais principal, né? Quando a gente morava aqui no Baden-Württemberg, quando eu ia trabalhar na companhia Hemer, a gente levantava 5 horas da manhã. Ele começava às 7 horas na empresa. Eu fui aprender violão e ele cavaquinho, era um tal de papafum. A gente ficava louvando, nós fazíamos um culto todos os dias de manhã. Antes dele trabalhar, a gente fazia um cultinho em casa. Lia a palavra, orava, louvava o nosso papafum, né? Mas... Só 3 notas. Então, assim, foi sempre algo muito sério na nossa vida, né? A nossa vida com Deus, individual. Amém. E está lá em Mateus 6:6. Quando perguntaram a Jesus, mestre, ensina-nos a orar, o que Jesus falou? Vai no culto. Não? Muda de igreja? Não? Vai no teu quarto. Fecha a porta. Isso é singular. Fala com o teu pai. E o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Pergunta: você tem feito isso? Ou você levanta na hora de mal, escova os dentes e sai correndo? Como é que eu vou entender com Deus? E o segundo, João 4, né? Se adora aqui, nesse monte de Jerusalém. Não. Eis que chegou a hora que Deus procura o quê? Verdadeiros adoradores. Ele olha para o Blumenau, ele tem encontrado você? Adorando? Ele procura em espírito e em verdade. Não no próximo culto, irmão. 3. Terceiro princípio
que nós procuramos viver. Confessar e reconciliar-se todos os dias. Irmãos, esse é mais um segredo da nossa vida. Olha o que a Beth passou comigo, como meus acessos de ira. Para ter ideia, meus irmãos, a Beth não sabia nem fritar ovo. Verdadeiramente. Aí, claro, quando eu noivei com ela, adivinha o que eu dei de presente? Cozinhar bem com Dona Benta, um livro desse de grossura. Comer bem com Dona Benta, né? Diz até hoje, vai estar no livro. Ensina tudo, desde tudo como quebrar o ovo. Mesmo assim, ela não conseguia queimar. E aí, qualquer coisa ficava um carro. E chutava a cadeira, dava soco na mesa, literalmente. Misericórdia de Deus. Mas existe princípio que diz aqui em Mateus 5, 21 a 24, aquele texto que disseram: eis que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, digo a vocês: aquele que se irar contra seu irmão já é assassino. Então, imagina quantas vezes eu assassinei a Beth. Aquele que chamar de louco, quantas vezes corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha como Jesus é forte. Esse texto aqui entrava no meu coração. Como é que eu posso? E aí Jesus vai levar a tua oferta ao altar, e lá você se lembra que a Beth tem alguma coisa contra você. Faz o quê? Para tudo. Deixa a tua oferta no altar. Vai e reconcilia-te com ela. Fizemos isso há 43 anos, irmão. Não deixamos um dia de domingo de bunda para o outro, um de mal com o outro. A gente não se entendia. Aí entra depois num outro processo que a Beth vai falar depois, por causa dessas coisas. E olha o que diz Efésios 4, 26 e 27, também aqui mexeu comigo, né? Que eu era um cara, um monstro, não de cavalo, um monstro, né? E por isso que Deus deu 4 filhos em 5 anos. Eu amansava, ou meus filhos seriam tudo com marca de ferradura. E aí, o Efésios 4, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Quer dizer que quando eu me iro com a Beth e firo ela, machuco ela, meu Deus, antes de terminar o dia, antes que o sol se ponha, calendário judaico, antes de terminar o dia, eu não posso terminar o dia sem me pacificar com ela. E isso nós fazemos há 43 anos, irmão. Não deixava passar um dia. E foram muitos dias, chorava, os dois de joelho, depois a Beth vai falar, de mão dada, um de frente para o outro, chorava: Beth, me ajuda, eu quero mudar. E ela dizia: me ajuda, eu também quero mudar. E aí os dois oravam, choravam juntos. Mas nós não demos lugar para o diabo. Como é que está teu casamento? Ele veio para roubar, matar e destruir. Vocês têm brigado, discutido, se irado e não se reconciliam? Vocês acham que o diabo conhece a Bíblia? Sim ou não? Vocês acham que ele sabe que ele tem legalidade num casamento ou numa família que vive em pé de briga e não, por orgulho, não se acerta antes que o sol se ponha, antes que termine o dia? Claro que ele conhece, irmão. Ele tentou Jesus pela palavra. Ele não vai nem te tentar, porque ele já tem autorização tua para entrar no teu casamento. Um dia, 2 dias, uma semana. Aí o 1 Coríntios 7 eu não vou nem citar, mas aquele: é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade sexual, cada um tem a sua própria mulher. Já estou citando, né? E assim vai. E o homem deve cumprir o seu dever: toque, carinho, afeto. A palavra é aderir no original grego, tá? E aí muitos casais não, ficam de mal, não se tocam mais, ficam de mal, não tem mais relação. Versículo 5, Satanás só está vendo o esfriamento do relacionamento dos dois. Daqui a pouco Satanás põe alguém lá no trabalho, de um, de outro, está o adultério feito. Como é que é? O Ricardão é, né? Ele trata bem, pega na mão. Não vai ser assim entre nós, amém, irmãos? Em nome de Jesus, nós cuidamos desses princípios, procuramos viver esses princípios.
nós podemos dizer de viva, nunca dormimos de mal à noite. Sem nos entender, sim, muitas noites. Mas daí vem o próximo item que a Beth vai falar agora. Orar junto todos os dias, concordar e ligar com Jesus juntos. Aqui então não está mais no singular, agora está no plural, né? Além do meu tempo com Deus e leitura da palavra de orar, tem o nosso tempo junto, de orar, né? De concordar, de ligar aqui na terra e ser ligado no céu. Amém? Aí está lá Mateus 18, 18 a 20. Uhum. Não, os textos ali do orar juntos, o texto é Mateus 18, 18 a 20. Tudo que vocês ligarem na terra, vocês, ninguém faz sozinho. Aqui está dando autoridade, no mínimo 2, termina no versículo 22 ou 3. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. E aí vem o versículo seguinte, 19: porque se 2 de vocês concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai que está nos céus. Aqui eu tenho da NVI, então um pouquinho diferente, tá? Ó, quantos são casados aqui? Olha, se 2 de vocês, o casal está garantido, concordarem na terra, quantos vivem na terra? Acerca de qualquer coisa que pedirem, olha, isto será feito por meu Pai que está nos céus. Como é que nós fazíamos, Beto? Com base nesse texto? Orávamos todos os dias. Quando nós não concordávamos? Quando nós não concordávamos, né? Porque tem aquele negócio, né? Que um pensa de um jeito e outro pensa de outro. Aí a gente pegava e dizia assim: tá bom, nós não estamos concordando. Sim, senhora. Mas uma coisa nós concordamos. Sim, senhora. Vamos orar. Amém. Aí a gente dobrava o joelho e orava: Senhor, olha, eu não concordo com a Não Beth. concordo, mas queremos dormir em paz. E deixava de molho no Espírito Santo, né? Aí quando chegava no outro dia, e dormia: boa noite, irmãozinho, boa noite, irmãzinha. Não era só irmãozinho também, né? Aí não era. Aí quando chegava no outro dia, eu dizia assim: Giovanni, me perdoa, né? Aquela situação, eu errei, me perdoa. Eu acho que fui eu que errei, a forma como eu coloquei. Aí também dizia: Não, acho que fui eu. não, fui eu. Não, acho que fui eu. Não, fui eu. Quase dava outra briga. Mas realmente assim é tremendo, né? Se todo casal pensasse assim, em vez de estar batendo boca, bater o joelho. Yes! Em vez de estar batendo boca, Esse é o vamos segredo. bater o joelho no chão. E vamos orar e deixar o Espírito Santo. Vou dar um segredinho para vocês. Clarear. 1, 2, 3, diga yes! 1, 2, 3, yes! Olha só o segredo. Para de bater boca e bata Joelho. juntos. Concordem em dizer para Deus que vocês não concordam. Cara, isso é um segredo. 1, 2, 3, yes! Uau! E aí vem o versículo 20. Porque aonde estiverem 2, casal, 3, reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Uma pergunta: qual é a melhor companhia para o casamento? O diabo ou Jesus? Como é que eu cultivo a presença do diabo? Discórdia, briga, sem se acertar até o final do dia. E como é que eu garanto a presença de Jesus? Mesmo sem concordar, nós oramos juntos e concordamos que Deus sabe a verdade. Começa com concordar que nós não concordamos, mas nós concordamos em orar sobre o que nós não concordamos, entenderam? Não, nem eu. Glória a Deus. 5. Então o primeiro é amar a Deus, cada um. Segundo, vamos dizer juntos? Buscar e
Orar. Terceiro, confessar, reconciliar-se todos os dias. Quarto, orar juntos também todos os dias. E agora o quinto, crescer na transparência e comunhão. Esses de cima vão formando esse ambiente. Crescer na transparência com a vida na luz. 1 João, todos conhecem, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Deus é luz e nele não habita trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É hipocrisia. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Uau! Olha o segredo que desenvolve a comunhão num casamento, é andar na luz, não esconder lutas. Irmãos, eu passei por muitos anos viajando como consultor de empresa, viajando por muitos países, pela Europa, por muitos países. Quanta tentação eu tive com mulher, com tudo. Quem que era meu refúgio? Abri o coração das minhas lutas. E não, acusador tem um, o diabo. A mulher não pode ser acusador, nem o marido. Não, já tem um. E ela orava por mim, dava-me um conselho, orávamos juntos. E ainda que fosse pecado, abra o coração com ela. Isso gera, na luz gera comunhão, intimidade. Irmãos, depois de um momento desse, que a gente ora junto, confessa o pecado um para o outro, e ora junto, uma relação sexual, meu irmão, termina e aleluia! Porque é uma comunhão, espírito, alma e corpo diante de Deus. A minha alma eu abri para ela, e ela recebeu a minha alma e adotou-me no coração junto comigo. O meu pecado passa a ser o nosso pecado. Entende? Não é o pecado do meu cônjuge, é meu, nosso. Assim é na igreja também, mas tudo começa no casamento. Efésios 5, nem vou falar isso. Tá? E o Tiago 5,16, todos conhecem. Tiago 5,16, confessai as culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sejais curados, porque muito pode a oração do justo e seus efeitos. Então, quem é que Deus colocou no meu lado para nós crescermos juntos? Meu carro aberto, obrigado, minha irmã profeta. Glória a Deus. Mas quem é? Olha para o lado, meu irmão. Quem é a pessoa que Deus colocou para tu desenvolver esse nível de comunhão? De tu abrir o coração, confessar as tuas culpas, e ela vai orar por você, e você vai ser curado. E aí são curados os dois. Meu Deus, que coisa mais linda. Esse para mim, meu irmão, é o Éden. Eu não vou dizer como uma doutrina, mas creio forte no meu coração. Tem um estudo sobre isso, que eu já fiz lá em Cuiabá, entendendo e restaurando o Éden. Eu não creio que Deus desistiu do Éden, porque a palavra Éden significa lugar de prazer, de alegria. Qual é o lugar de prazer e alegria? Homem, mulher e Deus. O lugar, o meu Éden é o meu casamento. E Deus entregou para mim o homem cultivar e guardar o Éden. 16 anos que nós estamos vivendo o Éden agora, assim, os filhos perto. Cada vez mais prazer e alegria um com o outro, por causa desses princípios. Amém, queridos? Glória a Deus. Vai lá, meu amor. Não, é 6. Fala aí. Nós vamos discutir na frente dos outros. Vamos orar. Vamos orar. 6 princípios. Sexto princípio. Ter humildade de buscar ajuda com casais mais velhos e realizados em Deus. Isso é uma coisa muito importante, gente. Tem muita gente que desfaz o casamento porque são orgulhosos, não querem buscar ajuda. E a gente sabe que às vezes a gente não dá conta nem dos nossos próprios problemas. Nós temos, e nós devemos então estar numa situação que não estamos chegando ao denominador comum. O que nós vamos fazer? Vamos buscar ajuda. Claro que não é ajuda de uma pessoa que está frustrada no casamento, né? Uma pessoa madura, realizada, que possa ajudar. Então é muito importante
essa é ter a humildade de buscar ajuda. Glória a 1 Deus. Pedro 5, 5 a 11. Quando diz jovens, estejais sujeitos aos mais velhos, e todos humildes, algumas versões de sujeitos, humildes, uns para com os outros. Por quê? Porque o Giovanni falou, não, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus vai deixar arrebentar a tua vida, o teu casamento, e o pior, os teus filhos vão cair na mão do diabo, por causa da soberba de cada um, ou pelo menos de um. Se você não tiver a humildade de estar sujeito a alguém, não precisa ser obrigatoriamente, não sobrecarregue os pastores. Quantos aqui, eu conheço essa comunidade há muitos anos, quantos casais tem aqui a referência? Cara, para homem, para mulher, para de ser orgulhoso, soberbo. Deus vai deixar te arrebentar todo, como eu me arrebentei na minha vida profissional, contei para vocês. Deus deixou porque hoje eu entendo, eu era soberbo, e Deus deixou me arrebentar, passar por humilhação, irmão, para pagar as dívidas que ficaram, foram muitos anos. Mas eu dou glória a Deus, porque aprendi a lição desse texto. Meu Deus, quem você busca para ajudar? Quem você busca? E aí continua o texto, como? Deus dá graça aos... Aí a mesma palavra diz, a minha graça porque o meu poder se aperfeiçoa naquilo que tu és fraco. A graça de Deus vem, irmão. Aquela minha grosseria, minha cavalice, era a minha luta, a minha guerra. Aí a graça de Deus veio por quê, irmão? Porque eu sou melhorzinho? Não, porque fui humilde de abrir meu coração com a minha esposa, com certeza milhares de vezes. Beth, pequei de novo, errei de novo, me perdoa para os nossos filhos, irmão. Pena que eles não estão aqui para dizer, nos livros eles dão testemunho, nossos filhos, né? De quantas vezes o pai disse chorando, muitas vezes aos pés deles, quando a minha ira vinha, e eu de alguma forma era injusto com ele, caía aos pés dele, filho, perdoa, o pai foi irado contigo. Irmãos, quantos aqui já tiveram filhos adolescentes? Quantos já tiveram um filho adolescente? Quantos já tiveram 2 filhos adolescentes ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Quantos tiveram 3 filhos adolescentes ao mesmo tempo? E quantos tiveram 4 filhos adolescentes ao mesmo tempo? Claro, o Gil tinha 15, a Débora já tinha 10. 2 rapazes e 2 meninas. Quantas vezes eu tive que dizer para os meus filhos, naquelas conflitos com adolescentes, filho, eu não sei ser pai de adolescente. Eu nunca fui pai de adolescente. Por favor, ora por mim. Eu preciso que tu me ajude. Eu não consigo te entender, que com tudo que tu já aprendeu, tu ainda tem esse tipo de reação. E ele dizia, pai, então vamos orar junto, porque eu também não sei ser filho adolescente. Obediente. E a gente orava junto, um orava pelo outro. Deus dá graça aos... Só isso. Se tiver que pedir 10 vezes no mesmo dia perdão para tua esposa, para o teu marido, peça para orar, pede para os teus filhos, desde pequenininho, meus filhos oram por mim e pela Beth, nas nossas fraquezas. E aí continua o texto, né? Deus humilhava debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele ao seu tempo os exalte. Eu quero ler o finalzinho, vai lá, pode ler. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Próximo. Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Mas olha só agora, irmãos, resisto-lhe firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Todos têm luta, irmão.
se humilhar, dizer que a gente está passando por sofrimento, por luta. Segue, olha só que coisa linda agora. E o Deus que nós estamos pregando aqui, que é o Deus que você conhece, de toda a que Ele dá para quem? Então só vale para quem é humilde. Daqui para frente. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, esse Deus de toda graça os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes. Para quem? 1, 2, 3. Yes! Cara, deixa de ser uma mula. Tu é ovelha. Amém, deixa de ser uma mula. Que só com ferrão, para. Tu era, mas todos nós, irmãos. Só ser humilde, essa é a diferença. E tu vai poder abençoar muitos com o teu exemplo, com o teu casamento, sendo referencial para tantos outros, irmãos, nessa geração. E aleluia, Beth. Agora sou eu. Nunca aceitar ou citar o divórcio como solução, irmão. Por favor. Se você já citou, não dá mais. Para mim deu para a bola. Tipo esse, eu não aguento mais. A Beth, uma vez nessas nossas brigas, logo no meio de casal, ela disse: eu vou para casa da minha mãe. Peguei a mala, vamos lá, como é que eu levo? Mas bem de jeito cavalo, né? Não estou dizendo que isso, depois tive que me humilhar, de novo, né? Mas, se você já falou, não, eu vou embora dessa casa, retira essa palavra, irmão, porque a tua palavra, vida e morte, são no poder da língua. O que você está semeando, vai colher. Então, se você já falou e está entendendo agora, vai ler esses textos, não vou citar todos eles, mas vai ler esses textos, retira essa palavra, olhe um para frente do outro, me perdoa. Eu falei que não te aguento mais. Eu quero dizer que eu te aguento muito mais. A não beijar na boca, eu fico vermelho. Retira essas palavras. Em nome de Jesus, não, nós vamos vencer juntos. Nós vamos concordar. Aqueles que já conhecem, essa mulher, a sabedoria, né? Aquele que já conheceu, já está num segundo relacionamento, segundo casamento, vai ver que só mudou o CPF. Eu tenho um livro que não tem aqui, que terminou agora, estou mandando fazer novo. Você, sua família e a Bíblia. Quem precisa mudar? A Bíblia. Oh, meu irmão. A família. Todo mundo, menos eu. Quem precisa mudar no seu casamento? Quem é a encrenca? Sobre tudo que se deve guardar, guarda, porque é dele que arruma essas encrencas todas. Então esse livro é tremendo, são 170 páginas. Fortíssimo, é um retiro todo, que transformou num livro. Esse livro é o Evangelho da Cruz, só que está em falta. Daqui semana que vem deve estar pronta a nova edição. Meu Deus, é tremendo. Depois eu quero fazer esse livro, disponibilizar aqui. Irmãos, cuida isso aí. Eu não vou ler tudo, mas Malaquias 2, né? É um trecho muito forte. Se eu quero ler, pode botar ali, Malaquias 2, vocês vão entender alguma coisa. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Quer dizer, Deus está dizendo, não ouço o que vocês estão orando. Mas olha o que diz na sequência. E vocês ainda perguntam, é Deus falando com Deus mesmo? Diante do povo. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunho entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Quem é testemunho do seu casamento? E é uma aliança? Sim ou não? Você disse sim? O teu sim é sim? Porque se o seu sim não é sim, é de procedência? Então para. Deus é um Deus de aliança. E o casamento é a maior revelação da aliança de Deus com o homem. Porque é a multiplicação de... Olha só agora, irmãos. Não foi o Senhor que os fez um só? Aonde é que nós ouvimos isso?
Gênesis 2, 24. Deus está trazendo ao projeto da criação, o plano eterno de Deus. Casamento é sério. É plano criacional. Aliás, Efésios 1:5 diz que antes da criação do mundo, Deus já nos adotou como filho. Então o casamento veio só para que filho e filha multipliquem filhos de Deus, nunca do diabo. E olha o que diz agora: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. Eles quem? Marido e mulher, a aliança do casamento. Eles lhe. Então você no seu casamento pertence a quem? A sua esposa, o seu marido pertence a quem? Olha, tudo que tu fizer para ele vai se ver com Deus, tudo que fizer para ela vai se ver com Deus. Mas olha só agora, e por que um só? Repete de novo. Porque ele desejava descendência consagrada, irmãos. Essa palavra no original é Elohim, consagrada. Quando eu estava estudando sobre isso, estudo nos originais, essa palavra Elohim é a palavra mais usada para definir Deus no Novo Testamento. Gênesis 1:1. E criou Elohim os céus e a terra. Elohim é o plural de Eloá. Eloá, Deus. Elohim é deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que Deus deseja dos seus filhos, da sua descendência? Deuses, seres divinos. Olha só. A multiplicação de Deus se dá na unidade do casamento, irmão. Por isso que hoje, cada vez mais essas crianças, esses jovens que o pai e a mãe vivem no celular, vivem na televisão, vivem envolvidos com tanta coisa, não tem tempo um para o outro, não tem tempo para Deus, não tem tempo com os filhos, deixa os filhos se distrair com a televisão, deixa os filhos se distrair com o celular, não tem mais, cultivam a presença, a vida de Deus em casa e vivem ainda brigando. O que vai acontecer com esses filhos? Deus está dizendo: eu desejo uma descendência de seres divinos de Deus, a mesma palavra que define Deus. Quando eu vi isso aqui, eu chorei na presença de Deus. Meu Deus, tudo que Deus quer, homem e mulher, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí Deus disse: homem e mulher, Deus fez a sua imagem. E Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multiplica o quê? A minha imagem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha o que é a falta de unidade no casamento, a infidelidade conjugal, e agora falar da briga e violência, faz na descendência. Pare, irmãos, de pensar só em você, pensar só no seu casamento. Deus está vendo a sua descendência, meu irmão. Você é responsável, Deus vai pedir conta de vocês dois. Profeticamente o Haroldo começou com esse tema, e nós vamos finalizar com esse tema. Vocês são responsáveis pela descendência de vocês, mais ninguém, principalmente o homem. Aqui está falando com o homem. E aí continua dizendo, porque bota lá, meu irmão, só para finalizar. Carro bonito aqui. E por que um só? Unidade. Porque ele desejava a descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Está falando para os homens. Quantos homens temos aqui? Isso, opa, mais convicção aí, homem. Vamos fazer com a voz grossa agora. 1, 2, 3. Yes! Só os homens agora. 1, 2, 3. Yes! Para nós está falando isso. Portanto, homens, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Vamos finalizar isso agora. Olha lá. Eu odeio o divórcio. Deus não vai mudar, irmão. O homem está mudando, mas Deus não vai mudar. Nunca teve no plano de Deus. E se tu é filho de pais divorciados, ou de pais que brigavam, ou de pais separados, sabe a ferida na alma que ficou na tua vida, que talvez se lute até hoje. Você quer um medo para os seus filhos? Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O homem que se cobre de violência, olha as brigas. Como se cobre de roupas. É normal brigar? Não, diz o Senhor dos Exércitos. Pois tenham bom senso. Não sejam infiéis. Agora o último versículo.
Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor. Está tratando do que aqui? Casamento e briga, falta de unidade, infidelidade e divórcio. Olha, como é que estão dizendo aí, tem gente pregando, Deus aceita tudo. Todos que fazem mal, brigam com a mulher, se separam, se divorciam, são infiéis, Deus aceita. Todos que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus de justiça? Vocês têm cansado o Senhor. Não vai ser assim entre nós, em nome de Jesus. A unidade do nosso casamento vai reproduzir Deus. Por isso que o teu casamento é coisa séria. Depois você lê os outros textos também. E os outros itens ali para frente começam a falar já da educação de filhos, nós transferindo para a próxima geração. Nós vamos parar por aqui, irmãos. Que Deus nos ajude, irmãos, em nome de Jesus. Hoje eu vi uma notícia, Haroldo, de alguém que trabalha, não vou dizer qual hospital, mas num dos hospitais aqui, um irmão ou uma irmã, tá? Trabalha na parte psiquiátrica num desses nossos 2 hospitais. E ele estava compartilhando que nesse hospital, pelo menos que ele trabalha, está lotada a área de psiquiatria que sempre foi ocupada por adultos, pessoas de mais idade. Hoje está lotada com adolescentes e jovens, principalmente de 2 colégios dos mais tops aqui de Blumenau, dos mais ricos, tá? Que tentam suicídio, que estão debaixo de profunda depressão. O que vai ser dos seus filhos? Depende de você. Depende de vocês 2. Alinhar o casamento de vocês com o coração do Pai. Amém? Alinhe. Reestuda isso, meu irmão. Pega esse, reestude juntos. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho dos outros livros aqui. Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi em 2000. Passa para mim. Tá? A série Família Casa do Oleiro, são 3 livros. E entendi que o meu casamento, a minha família, foi a casa do oleiro na minha vida. Então eu conto a minha vida, como Deus usou a Beth para me moldar. Como Deus usou os 4 filhos para me moldar. É muito tremendo, vida pessoal e casamento. Como a vida pessoal e o casamento foi transformado. Esse aqui, conselhos para marido, pai e avô. Acho que só tem um desse aqui lá também. Tá? Conselho de marido, pai e avô. A responsabilidade do homem pelas suas gerações. Esse aqui foi o primeiro da Beth, conselhos para a esposa, mãe, avó e sogra. Ela fala aqui um capítulo só sobre sogra, porque ela é 4 vezes sogra. Ela já se detectou algumas vezes porque ela ia interferir e depois ser mal falada, né? O segundo livro da Beth conta muito da nossa história aqui em Blumenau, irmãos. Mulher mais mulher, isso faz toda a diferença. A mulher não vale pelo salário e pela profissão que tem, irmãos. A mulher vale por ela é esposa e mãe, segundo o coração de Deus. Espírito manso e dócil, que é precioso diante de Deus, e a Beth é a referência nisso. É um livro tremendo, conta muitas coisas que nós fizemos aqui em Blumenau como família. Culto da família, noite da família, atividade para fazer durante viagem com os filhos. Isso aqui, amor à linguagem de Deus. As 5 linguagens do amor, mas primeiro falando do amor de Deus que deve ser transmitido. Entendendo o chamado cristão. Nós não fomos chamados, Deus, para dar tudo certo, mas fomos chamados para sofrer. Se você não estiver disposto a sofrer, não deveria ter casado. Porque o casamento, alguém tem que pagar o preço. Se você é cristão, você tem que ser Cristo no teu casamento. Mostra bem isso daqui. Casais libertos, gerações transformadas. Vários pecados, várias atitudes que a gente viu nos pais, odiou, está repetindo no teu casamento e está se transmitindo para os seus filhos. É uma cura dos nossos relacionamentos familiares antepassados. Bem resumido, isso aqui são livros para pequenos grupos de casais, inclusive, tá? Bastante pergunta. Temperamentos conhecidos e controlados. Contamos muito dessa nossa diferença de temperamento, falamos dos temperamentos, como analisar o temperamento dos nossos filhos, como trabalhar o temperamento dos nossos filhos.
desde pequenininho assim, restaurando a família pelo plano de Deus. Deus fez o homem à sua imagem, do homem tirou a mulher, a mesma imagem. Agora os dois têm que reproduzir o que? A imagem de Deus. Caráter, comunicação e alvos no casamento. Só tem um aqui também, tem mais lá em casa, mas acabei esquecendo. Tá? Isso aqui é tremendo. Como se formou o nosso caráter, como é que ele vai mudar? Vai demorar, é um processo, um precisa esperar pelo outro, um precisa ajudar o outro, mudar o caráter. E aí nós precisamos ter comunicação e traçar alvos, como nós traçamos, né? E esse aqui é aquele filhos, cada fase, novos desafios. Desde a notícia da gravidez, você já está influenciando seu filho. Se houver rejeição, a ciência comprova isso hoje. A 8ª semana, a criança começa a bater o coraçãozinho, no coração tem células neuroniais, a criança já começa a sentir se ela foi rejeitada ou se ela foi bem aceita. E o tempo durante a gravidez, várias dicas, depois dos 0 aos 2 anos, depois dos 3 aos 5, 6 anos, para cada etapa dessa, Haroldo, a gente fala da parte psicológica, da parte física, da parte espiritual, não é só espiritual, é bem completo isso daqui. Depois dos 6 aos 9, 10 anos, depois 2 capítulos sobre adolescentes, e depois filhos jovens solteiros, como preparados para o casamento, e depois a gente como sogro, sogra e avós, como poder ajudar nossos filhos sem interferir, e como influenciar nossos netos sem tirar a responsabilidade dos pais. E esse é o nosso último livro sobre paternidade espiritual. Esse livro aqui, pastores, amigos meus que têm lido, têm declarado, é algo que Deus está trazendo para nós. Se você é órfão, aquele cântico que nós cantamos ali bem, se você entender que Deus te adotou, mas Deus te adotou através de alguém. Teu pai pode ter falhado como um pai espiritual, mas agora é na igreja, é no corpo de Cristo, que Deus vai te adotar através de alguém. Mas só se você for humilde. Você vai buscar uma paternidade. Alguém que tem o DNA para te transferir, o DNA de Deus. É muito tremendo. Aí fala da paternidade natural, que nós somos responsáveis em transformar nossos filhos naturais em filhos espirituais. É muito tremendo também esse livro. Amém, queridos? Papai, eu quero te agradecer por esse tempo junto, pelos irmãos que tiveram essa paciência de nos ouvir. Deus, obrigado, porque estamos aqui como homens cheios, homem e mulher, um casal que já errou tanto, Deus, mas que a tua graça superabundou sobre os nossos pecados, superabundou sobre os nossos erros. Deus, a tua misericórdia prevaleceu sobre o juízo que merecíamos, Deus, e merecemos. Deus, obrigado, Deus, porque podemos aqui em Blumenau testemunhar, Deus. Aqui foi grande parte da nossa história, Deus. Aqui alguns conheceram parte dessa nossa história. E hoje nós podemos voltar e dizer: até aqui nos guardou o Senhor. Até aqui o Senhor tem sido conosco. Deus, e nós queremos que todos os irmãos vivam o que nós temos vivido. Experimentem o que nós temos experimentado. E tenha uma família segundo o teu coração, porque família é o projeto mais lindo do teu coração, é a forma de tu te revelar na terra, e é, Deus, a base da igreja, como é a base da sociedade. Eu quero abençoar cada homem aqui como cabeça da sua casa, como sacerdote do seu lar, cada mulher com o coração submisso ao seu marido, como ao Senhor. Deus, a mulher como auxiliadora idônea. Deus, o casal andando em unidade, nesses princípios, construindo a sua casa.